Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre estereótipos negativos a respeito das mulheres brasileiras e sobre como esses estereótipos estão diretamente ligados à imagem que se tem sobre mulheres negras. Então vamos lá, porque essa é uma questão para todas nós discutirmos. A mulher brasileira. O que é a mulher brasileira, afinal? Qual é esse jeitinho que nos caracteriza de uma forma tão específica e que faz com que várias ideias sobre nós sejam ativadas automaticamente quando a gente diz que é brasileira fora do país ou para algum gringo, principalmente? Jogando no Google, por exemplo, o que é mulher brasileira, a gente entende que mulher brasileira é principalmente biquíni, carnaval e andar bronzeada na orla da praia. E que o jeitinho da mulher brasileira definitivamente é o jeitinho fácil, né? Uma mulher que ri muito, uma mulher que samba e uma mulher acessível. As mulheres brasileiras são reconhecidas pela sua bunda. O jeitinho da mulher brasileira é o samba. O nosso habitat natural no imaginário popular é o carnaval. Ou seja, a imagem que se construiu e que se constrói há muito tempo sobre a mulher brasileira está diretamente ligado a um estereótipo negativo sobre a mulata, sobre mulheres negras. Mas, Nathalie, eu não entendo. Como pode ser negativo mulheres brasileiras serem reconhecidas por gostarem de sambar, pelo carnaval, ou por andarem de biquíni por aí, meu? Tipo, nosso país é muito quente. A gente não tem como usar roupa comprida mesmo. Concordo. Não que não gostemos de samba, não que não gostemos dos nossos ritmos, do nosso carnaval, não que não gostemos da nossa cultura, não que não gostemos de usar shorts curtos para andar. Afinal, a relação que a gente tem com o nosso corpo e com as nossas vestimentas em um país tropical é muito diferente da que se tem em países temperados, por exemplo. O que a gente precisa entender é que não é ruim você gostar de samba, você gostar de carnaval ou você gostar de shorts curto. A gente precisa entender que o problema é quando isso vira um estereótipo a respeito das mulheres brasileiras. E como vemos constantemente nesse canal, estereótipos quase nunca são legais. Gostar de samba, carnaval, shorts curto ou biquíni fio dental, por exemplo, são várias formas de experienciar a vida. Nem toda brasileira gosta de carnaval, nem toda brasileira samba, nem toda mulher negra gosta de carnaval, nem toda mulher negra samba. O problema não é se identificar com isso, porque eu também me identifico com muitas dessas coisas. O problema é quando o estereótipo que se constrói sobre nós é um estereótipo que nos objetifica. Mas, Nathalie, não tem como fugir dos estereótipos. São assim que as culturas se organizam. A gente não tem como, de fato, olhar para um país, olhar para mulheres e falar sobre elas de formas individuais. É praticamente impossível. Estereótipos são inevitáveis. É a forma como a gente organiza o nosso pensamento, é a forma como a gente consegue organizar informações. Então, o problema não está necessariamente em você formular estereótipos a respeito de coisas, de pessoas, de comidas. O problema é quando o estereótipo se torna um preconceito, ou seja, um sentimento ruim que caracteriza determinados grupos de uma forma negativa, seja consciente ou não. Nathalie, o que te diz que o estereótipo de brasileira gostar de carnaval, de samba e de biquíni é um estereótipo negativo? Pode ser um estereótipo positivo, afinal é felicidade, afinal é samba e alegria. Será? Os estereótipos a respeito das mulheres brasileiras não poderiam estar ligados ao que elas fazem nos outros 11 meses do ano, além do carnaval? Por exemplo, para falar de estereótipos mais reais, a gente poderia ter o estereótipo do trabalho. A mulher brasileira hoje, num sentido amplo, é responsável por 40% da renda familiar. Mulheres brasileiras são as que estão em maior quantidade nas escolas, nos cursos técnicos e no ensino superior. Obviamente, não com a mesma proporção entre mulheres brancas e mulheres negras. Mulheres brasileiras sustentam os seus lares, buscam informação, buscam educação, buscam profissionalização e lidam com dupla jornada, tripla jornada no caso de mulheres negras. Mulheres negras, por exemplo, definitivamente são muito mais do que uma bunda ou do que o samba. As mulheres negras brasileiras, no período pós-abolição, foram fundamentais para sustentar as suas famílias, uma vez que a escravidão foi abolida e a população negra foi simplesmente largada e jogada à rua, sem nenhum tipo de reparação. As mulheres negras cozinhavam, as mulheres negras faziam artesanato. As mulheres negras brasileiras são as que começam a trabalhar primeiro e são as que terminam de trabalhar mais tarde. Mulheres, no geral, foram e continuam sendo fundamentais para a movimentação e para a constante construção desse país. Se mulher brasileira fosse só bunda, só peito e só samba, o Brasil não estaria onde está hoje, porque ele cresceu às custas do nosso trabalho, principalmente do das mulheres negras, que foi explorado na escravidão. Mulheres negras e mulheres brancas no Brasil têm histórias muito diferentes.
Ambas foram exploradas, mulheres negras em condições muito mais intensas e muito maiores e há muito mais tempo. Mulheres constroem esse país há muitos e muitos anos. Então, por que os estereótipos sobre nós não podem ser sobre isso? A ideia que se constrói e que sempre se construiu sobre mulheres brasileiras no geral está diretamente ligada a um estereótipo extremamente nocivo para a mulher negra. A luta antirracista e a luta feminista negra é importante para todas nós. Discutir os estereótipos sobre a mulher negra e negá-los é fundamental não só para a nossa libertação, não só para a nossa autonomia, mas para a autonomia de todas nós, mulheres. Felizmente, nós não estamos sozinhas nessa e existem empresas muito sérias que estão querendo fomentar essa discussão. Como, por exemplo, o Voopter, que é um aplicativo gratuito de comparação de preços de passagens aéreas e que te ajuda a viajar pelo Brasil e pelo mundo com pouco dinheiro. Eles me convidaram para falar sobre esse tema com vocês e aceitei de pronto. Assim como eu, o Voopter também acredita que estereótipos sobre jeitinhos brasileiros, sobre o jeito da mulher brasileira, que estereótipos ligados aos brasileiros são negativos e nos atrapalham e que a gente tem que questionar todos eles. Nós acreditamos que tudo começa discutindo essas falsas imagens que foram feitas sobre nós. Então, por isso, o Voopter fez também um vídeo muito legal discutindo essas questões e fomentando esse questionamento dos estereótipos sobre o Brasil. O link para esse vídeo tá aqui no card e nos comentários. Eu gostaria muito que vocês fossem assistir para ajudar a gente a ampliar esse diálogo cada vez mais. Obrigada, Voopter, pelo convite, por incentivar diálogos tão importantes. Pode contar sempre comigo e com o meu canal para promover coisas assim. Diz aqui nos comentários quais outros estereótipos negativos você conhece a respeito das mulheres brasileiras. Vamos discutir sobre como os estereótipos negativos não atrapalham só as mulheres negras, como eles atrapalham mulheres brasileiras no geral, como a luta é muito mais ampla do que nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um super like, se inscrever no Afros e Afins. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!